Então vamos lá. O tema da nossa palestra de hoje é a influência dos estímulos ambientais no desenvolvimento cerebral infantil. Primeiramente, gostaria de dizer que na minha declaração de ausência de conflitos de interesse com empresas ou órgãos financiadores para o conteúdo que vai ser apresentado nessa palestra de hoje, tá? A palestra de hoje ela tem fins científicos e com fins de divulgação científica respaldadas na pesquisa científica. Então, eu queria colocar agora, jogar luz para algumas perguntas que nós normalmente fazemos quando a gente se torna fisioterapeuta e quando a gente decide trabalhar na neurofuncional. Várias perguntas surgem, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com paciente neurológico. E no caso do bebê, algumas perguntas são geralmente a gente faz no início da nossa carreira e continua fazendo ao longo dos anos, mesmo depois de formada e mesmo depois de bastante experiência profissional. Aquelas perguntas clássicas, né? O que influencia mais no desenvolvimento cerebral da criança? Os fatores biológicos, os fatores ambientais, né? Qual é a maior participação? É a genética? São as complicações? O diagnóstico interfere no desenvolvimento cerebral? Então, é importante eu saber o diagnóstico da criança, isso vai interferir na minha prática fisioterapêutica. Então, todas essas perguntas a gente vai tentar no dia de hoje jogar um pouquinho de luz sobre essas perguntas para tentar deixar mais claro sobre essas influências desses fatores ambientais e de como nós, fisioterapeutas e profissionais importantes, né, nessa área de neurofuncional, podemos atuar como fatores influenciando o desenvolvimento destes bebês, tá? Então, dentro da influência dos estímulos ambientais no desenvolvimento cerebral infantil, eu quero trazer 3 aspectos importantes do desenvolvimento da criança que estão relacionados com esse ambiente. O que a gente pensa quando a gente para pensar em ambiente? A gente pensa, pode ser o ambiente físico, pode ser o ambiente relacional, pode ser os aspectos nutricionais. Então, a gente sabe, né, que o ambiente físico da criança, a disposição dos objetos, os brinquedos que a criança brinca, as relações que ela estabelece com os pais, com seus principais cuidadores, avós, tios, as pessoas que cuidam desse bebê, e também o suporte nutricional adequado nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, vão garantir um ambiente saudável para um desenvolvimento saudável do corpo, do cérebro e de todos os sistemas da criança. Então, a concepção de ambiente, ela não é apenas unifatorial, ela é multifatorial. Uma reportagem publicada em 25 de junho de 2020, em plena pandemia, no National Geographic de Portugal, publicou essa reportagem aí chamada "O cérebro de um bebê precisa de amor para se desenvolver". E aí fala que ao longo da reportagem, né, que a experiência vivida no primeiro ano de vida, ela é profunda. Então, todas as vivências que o bebê possui nos seus primeiros meses de vida, e isto eu estou incluindo todo o período gestacional, todo o período que a criança está sendo gerada no útero materno, exerce influência no desenvolvimento das suas áreas cerebrais, dos seus neurônios, das conexões nervosas que esse bebê estabelece dentro do seu sistema nervoso. E isso vai repercutir diretamente, né, na forma em que essa criança vai exibir os seus comportamentos em todas as áreas avaliadas que a gente conhece. Então, a gente vai entrar mais especificamente dentro desses fatores a partir de agora. Então, pontos importantes a abordar nesta palestra de hoje, né? O cérebro do bebê, ele é influenciado por fatores biológicos, ambientais, fatores, inclusive aí, né, dentro dos biológicos, fatores genéticos, tá? Que hoje existe um corpo de investigação, um corpo de pesquisa de vários pesquisadores que estão investigando as bases genéticas do desenvolvimento cerebral do ser humano, porque todo mundo aqui, mesmo que você trabalhe com adulto, mas todo mundo aqui que está nesse momento, nessa plateia, neste evento, já foi criança. E nosso cérebro foi influenciado
pelas experiências que a gente teve na nossa casa, na nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, e também as influências biológicas, genéticas, né? As influências do funcionamento dos nossos sistemas respiratório, músculo-esquelético, gastrointestinal, a interação dinâmica de todos esses sistemas. Então, é importante dizer que o desenvolvimento da criança e o desenvolvimento cerebral, ele é um construto multidimensional. Nós não podemos esquecer disso. Quem quiser fazer uma foto dessa tela, sem a minha presença do meu rosto, eu vou até tirar meu rosto, quem quiser tirar a foto, ó. O desenvolvimento cerebral, ele é um construto multidimensional. O que isso quer dizer? Que não é apenas um fator que influencia o desenvolvimento cerebral. Existe influência do período que a criança está no útero materno, a nutrição materna, os medicamentos que a mãe pode usar durante a gestação. A mãe pode passar por um estresse, que esse estresse pode ser tóxico para o desenvolvimento neuronal, isso gerar sequelas no desenvolvimento dessa criança. A mãe pode ser vítima de violência, a mãe pode ser vítima de infecções, Covid, Zika vírus, toxoplasmose, rubéola, né? E vários outros agentes infecciosos que podem ultrapassar a barreira hematoencefálica e levar lesões no cérebro desse bebê. Então, no período gestacional, a saúde física da mulher é extremamente importante para o desenvolvimento desse bebê. Além disso, existe um corpo de pesquisas mostrando que a saúde mental materna tem relação importante com o desenvolvimento fetal e também com o desenvolvimento do bebê após o nascimento. Toda a influência que o bebê passa no período gestacional vai repercutir no seu comportamento na vida pós-natal, ou seja, depois que a criança nasce. Ainda tem as experiências do parto, ainda tem as experiências no período após o parto, e muitas crianças, como a gente sabe, após o parto, elas não vão receber alta diretamente para casa, né? Elas vão ficar um período de internação hospitalar. E nesse período em que a criança está internada, ela sofre influência de fatores ambientais que estão diretamente relacionados ao ambiente hospitalar, a assistência que ela vai receber dessa equipe multidisciplinar, do pediatra intensivista, do fisioterapeuta, do profissional da enfermagem, do profissional fonoaudiólogo, do profissional nutricionista, da mãe que vai visitar essa criança na UTI e coloca essa criança no colo, toda a parte de emocional que a mãe pode estar passando nesse momento, de ter um filho que está internado, tudo isso influencia a saúde psicossocial desta mãe, desta família e também vai influenciar neste bebê. Então, partindo da teoria ecológica, essa teoria ela foi desenvolvida inicialmente por Uri Bronfenbrenner em 1979, ao publicar esse livro, A Ecologia do Desenvolvimento Humano. E ele formulou essa teoria que foi conhecida como teoria sistêmica, né? Teoria dos sistemas ecológicos. O que é que ele fala basicamente nessa teoria? Ele fala que o desenvolvimento humano, ele é produto do encaixe interrelacionado de todos os sistemas que a gente participa na vida. Desde os sistemas, o microsistema, o nosso ambiente familiar, tá? Os nossos serviços de saúde que a gente recebe assistência, as nossas relações que a gente estabelece com as pessoas que a gente convive diretamente, até o mesossistema, que são as relações mais indiretas, o exossistema, os amigos, os vizinhos, tá? Classe social, e até o macrosistema, o ambiente cultural e social em que a gente vive, as nossas atitudes, as ideologias.
Então, o Urie Bronfenbrenner formulou essa teoria e vários pesquisadores da área de desenvolvimento infantil estão se baseando em tratamentos e intervenções e avaliações baseadas nas premissas da teoria ecológica proposta pelo Bronfenbrenner nessa época, tá? Inclusive, a gente pode citar a mais recente, que é muito falada e muito divulgada, a abordagem centrada na família, né? Que a gente atua na intervenção precoce com bebês de risco, baseada na prática centrada na família, que é baseada na teoria do Bronfenbrenner. A teoria do Bronfenbrenner, ela sofreu algumas modificações ao longo do tempo, existem diversos teóricos, né, que tentam abordar de forma diferenciada, mas o cerne da teoria surgiu aí com a teoria e a publicação deste livro. É muito divulgada e explorada na área de saúde mental, na área da psicologia do desenvolvimento. E na nossa área de fisioterapia, um marco teórico importante para mudar um pouco a nossa forma de olhar para o paciente e modificar as nossas práticas foi a publicação da CIF, né? Da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde. Essa é a versão da CIF voltada exclusivamente para crianças e jovens. Quem aqui não tem conhecimento da CIF para crianças e jovens, eu recomendo que vocês, né, depois busquem na literatura, está publicado em língua portuguesa no site da EDUSP. E veio dentro dessa linha da CIF, né, porque a CIF foi publicada inicialmente pela Organização Mundial de Saúde em 2001. A CIF completou, né, 21 anos, que a gente está em 2022. A CIF já tem maioridade, né, 21 anos aí, já pode dirigir, né, a CIF. E vieram outros modelos teóricos baseados na CIF para nos ajudar nas nossas abordagens dentro do desenvolvimento da criança. Para quem trabalha com bebês e crianças, veio aí o modelo da CIF aplicado a intervenções e avaliações. E aí veio a publicação das minhas palavras favoritas, né? As minhas palavras favoritas, que são uma tradução das F-Words. Essas F-Words foram publicadas pelo grupo da CanChild, no Canadá. O grupo da CanChild publicou as F-Words, que são os 6 Fs dentro da nossa área de reabilitação da criança, né? Que é função, família, fitness, friends, fun e future. E essas palavras foram traduzidas por um grupo de pesquisa brasileiro e foram traduzidas nesse artigo que eu estou colocando aí para vocês, tá? Esse artigo está disponível em língua portuguesa e foi a tradução das F-Words para o português brasileiro. Vocês perdoem aí a minha voz, né? Eu estou um pouquinho fanhosa e rouca, mas é devido aos sintomas da Covid que eu estou passando, tá? Vou tomar até um golinho de água para tentar amenizar. Então, nesse contexto aí de teoria dos sistemas ecológicos, a teoria proposta por Bronfenbrenner, a prática centrada na família, a publicação das F-Words, a publicação da CIF, tudo isso são modelos teóricos que tentam nos ajudar a compreender melhor o desenvolvimento da criança e de todos os fatores que estão interrelacionados no desenvolvimento, que incluem os fatores ambientais. Quem está acompanhando essa palestra e quiser ter acesso a esses artigos que eu estou citando na palestra de hoje, vocês vão receber um presente no final dessa palestra, que é todos os artigos disponíveis para download gratuitamente, tá? Não fiquem ansiosos que vocês vão ter esse material no final da palestra. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu sou professora, sou pesquisadora, oriento alunos de mestrado e doutorado, e toda vez que a gente vai no PubMed pesquisar, tem uma novidade. E o que eu quero trazer para vocês? Existem, gente, um grupo enorme de pesquisadores investigando a prematuridade. Eu sou uma delas, tá?
Então, assim, a prematuridade ela é a principal causa de paralisia cerebral no mundo. Então, daí, né, por esse motivo básico, muitos milhares de pesquisadores estão investigando a prematuridade. E cada pesquisador tem uma linha de pesquisa. Alguns vão pesquisar os custos com o nascimento prematuro, e eu sei que a professora Aline Toledo, que está aí no evento, né, que é também da Abrafim, minha colega, pesquisa muito sobre isso, né, sobre os custos econômicos da prematuridade e da paralisia cerebral no Brasil. Lindíssimo esse tipo de investigação. Existem pesquisadores que investigam a prematuridade do ponto de vista biológico, do ponto de vista gestacional, de como prevenir a prematuridade. E só para vocês terem uma ideia, antes da nossa palestra eu acessei o PubMed e fiz o print da tela, tá? Organizando a palestra de hoje, eu coloquei só a palavra Prematurity and Child Development, ou desenvolvimento da criança, e apareceram pouco mais de 13 mil artigos. 13 mil artigos, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, diariamente, se você acessar o PubMed, você vai ver que a quantidade de artigos aumenta à medida que os dias e as semanas passam. Isso quer dizer que a ciência, o volume de informação, o volume de conhecimento que é publicado diariamente aumenta todos os dias. Nós não conseguimos, como seres humanos, captar todas as informações e todos os artigos científicos que são publicados ao longo dos tempos. Se você passar um teste mesmo que eu fiz essa semana, né? Eu fui dar aula na universidade e esqueci o celular. Tem gente que fala que a gente esquece, que é proposital, né? É o nosso cérebro querendo descansar um pouco do celular. Pode ter sido isso ou não. O que interessa é que eu esqueci o celular. Quando eu cheguei em casa, gente, e recuperei o celular, tinham mais de 300 mensagens no meu celular, ou seja, de grupos que a gente participa, mensagens de pessoas, familiares, muitas coisas acontecem. Então, olha só, se você sai de casa às 7 da manhã e volta para casa às 5 da tarde e pega seu celular e tem mais de 300 mensagens no celular, imagina a quantidade de artigos científicos que são publicados por minuto nas bases de dados. Então, se você entrar hoje ou semana que vem, depois você chegar em casa, depois do feriado, você chegar em casa, faz esse teste, coloca prematuridade e desenvolvimento infantil em inglês, coloca lá no PubMed e vê quantos artigos vão sair. Na minha busca aqui saiu 13.298. Provavelmente vai ter mais, ou seja, a gente não consegue absorver a quantidade de pesquisa científica que é publicada ao longo do tempo. Por isso que a gente tem que ter o quê? Conhecimento suficiente para filtrar. Filtrar os melhores trabalhos, filtrar as melhores evidências. Por isso que a gente participa dos congressos, a gente participa dos eventos para receber esse conhecimento e filtrar. Olha só para vocês terem uma ideia. A ciência que investiga os cuidados neonatais. Eu sei que a professora Daniele Maragoni está aí no Enafim, minha colega também, e ela vai falar de uma intervenção neonatal no desenvolvimento do bebê. A ciência que investiga os cuidados neonatais, então eu coloquei aí como palavra-chave, Neonatal Care and Child Development. Saíram 14.632 artigos. Nós vamos ter artigos de toda a natureza, estudos observacionais, estudos de revisão, estudos de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos não randomizados, estudos de caso, estudos teóricos. Todas as pesquisas são importantes. O que a gente tem que fazer na hora de filtrar para a nossa prática clínica é escolher as melhores evidências que a gente vai se basear, tá? E nada melhor do que aprender nos eventos científicos quais essas melhores evidências. E para a gente finalizar essa busca aí pela literatura, vamos para a ciência que investiga o cérebro em desenvolvimento, que é isso que eu quero chegar a partir de agora. Olha só, o desenvolvimento cerebral, as nossas conexões sinápticas, elas acontecem desde o momento, gente, que a gente está no útero da nossa mãe, no cérebro sendo formado. Desde o momento que o tubo neural se espessa e forma o sistema nervoso
a partir da 3ª semana de gestação, o nosso cérebro nunca para de se desenvolver. Até na idade adulta e idosa, nós temos neuroplasticidade. No nosso caso aqui, eu coloquei no PubMed, Cérebro and Child Development, ou seja, eu só queria estudos que tivessem desenvolvimento do cérebro e a criança em desenvolvimento. Só aplicando essas duas palavras-chave eu encontrei 42.680 artigos. É impossível um fisioterapeuta, um profissional que está lidando na prática clínica, ter conhecimento de todos os artigos que são publicados. E tem artigos sobre a influência da música no cérebro, a influência, né, da mãe conversar com o bebê no cérebro, a influência de um ambiente de pobreza no cérebro, a influência da fome no cérebro, crianças que moram em situações de vulnerabilidade social podem ter desenvolvimento cerebral menor, volume cerebral menor, quantidade de neurônios, tá? Crianças que moram em situação de violência, de guerra, têm um desenvolvimento cerebral diminuído. Isso é extremamente importante para os nossos contextos sociais e as crianças em que a gente vai conviver no nosso dia a dia. Por exemplo, o público que eu trabalho é um público vinculado ao Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho que destinar o meu olhar para esse público. Então, eu vou selecionar artigos que trabalham com essas características. Então, os fatores de risco ao desenvolvimento do bebê, eles são de duas naturezas, tá? Os fatores que influenciam o desenvolvimento. Os fatores, eles podem ser de risco ou eles podem ser de proteção. Os fatores de risco são qualquer fator negativo que aumenta a ocorrência da criança ter algum tipo de problema no seu desenvolvimento. E o fator de proteção, por sua vez, é um fator positivo que neutraliza o efeito negativo do risco no desenvolvimento da criança. Tanto os fatores de risco como os fatores de proteção, eles podem acontecer no período pré-natal, perinatal e pós-natal, ou seja, no período da gestação, no período do parto ou no período do pós-parto. E, portanto, o desenvolvimento do bebê, ele é produto da interação desses fatores, tá? Tanto os biológicos como os ambientais. E a partir daí a gente responde a primeira pergunta. Não tem um fator que seja mais importante do que outro, tá? Tanto os fatores biológicos quanto os fatores ambientais têm pesos igualmente importantes. Mas isso é mais importante a gente saber disso, além, né, do que eu vou falar agora. Eu vou falar algo que vai incrementar essa informação. O mais importante não é o peso dos fatores, mas o efeito cumulativo do risco. O que é o efeito cumulativo do risco? É eu ter uma criança com fator de risco biológico, mais outro fator de risco biológico, mais outro fator de risco biológico, e isso vai se somando, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Tem uma criança prematura, nasceu de baixo peso, teve problema respiratório, ficou na UTI por mais de 40 dias, ela precisou ficar na ventilação mecânica, teve infecção neonatal, teve um APGA baixo quando nasceu, é oriunda de uma família pobre, os pais são separados, essa criança tem dificuldades financeiras na vida, ela não tem brinquedos. Tudo isso entra como fatores de risco e o risco ele é cumulativo. Esse efeito cumulativo do risco é o que leva a criança a desenvolver maior vulnerabilidade no seu desenvolvimento e, portanto, o cérebro dela está mais vulnerável. A boa notícia é que os fatores de proteção, eles tendem a neutralizar o efeito negativo do risco. Então, se eu tenho uma criança em situação de vulnerabilidade, o que é que eu tenho que fazer? Oferecer fatores de proteção. Então, esse artigo recente, né, foi publicado há pouco tempo, foi publicado em 2018, fala da complexidade da etiologia da paralisia cerebral. Eu trouxe esse artigo na íntegra para vocês, depois vocês vão ter mais tempo de ler e explorar, mas ele traz uma figura linda no artigo,
que é esse gráfico, que não está claro para vocês, ele faz uma evolução histórica do que é a paralisia cerebral desde o momento que ela foi primeiramente definida lá em 1900 e bolinha até os anos atuais. E a última definição que ele coloca aqui, em 2007, é a definição do Rosenbaum de paralisia cerebral. E o que eu achei interessante, né, em uma dessas definições, é que ele fala que a paralisia cerebral, ela tem uma etiologia em formato de guarda-chuva. Por isso que eu trouxe essa foto desses bebês com guarda-chuva aí. Deixa eu até tirar minha tela, meu rosto, para vocês verem melhor a foto. Ó. A etiologia da paralisia cerebral, assim como o desenvolvimento cerebral do bebê, ela tem uma etiologia multifatorial. Não tem como a gente dizer que só um único fator determina a paralisia cerebral. Portanto, a etiologia é multidimensional. Eu posso ter fatores ambientais associados com fatores biológicos, tá? E um fator biológico extremamente importante na etiologia da paralisia cerebral é a prematuridade. Esse artigo aqui, eu trouxe ele fresquinho, tá? Foi publicado também em 2019, recente. Fala sobre as estruturas cerebrais do bebê e a relação com o ambiente precoce da criança. E nesse artigo ele fala principalmente da importância dos primeiros anos de vida nas influências do bebê. Deixa eu tirar aqui um pouquinho o meu rosto. Fala que o cérebro em desenvolvimento no útero e durante os primeiros anos de vida é altamente vulnerável às influências ambientais. Portanto, as experiências que ocorrem durante este período modificam permanentemente a estrutura e a função do cérebro por meio de modificações epigenéticas. E que modificações são essas? Alterações na estrutura do DNA da célula e da função da cromatina desta célula, tá? Então, se uma mãe conversa com o bebê, se ela faz um pré-natal adequado, se ela toma as vitaminas adequadas, se ela faz os exames preventivos durante o pré-natal, ela está promovendo saúde física, saúde emocional para ela e, consequentemente, para o desenvolvimento cerebral desse bebê. E aqui eu trouxe esse artigo, inclusive a minha palestra já estava pronta quando eu encontrei, né, esse artigo que foi publicado no dia 10 de novembro de 2022, ou seja, há 2 dias atrás. Eu estou gravando essa aula no dia 12 de novembro de 2022. Então, há 2 dias atrás foi publicado esse artigo sobre a influência da idade, né, a idade dos pais no risco da criança desenvolver paralisia cerebral. E o que é que esse artigo trouxe? Eu achei esse artigo surpreendente. É um estudo de base populacional com 8.000 crianças com paralisia cerebral e 90.000 crianças de grupo controle, tá? Esse estudo revelou que a idade da mãe e do pai está relacionada com a ocorrência da paralisia cerebral. É importante esclarecer para vocês, né? Do ponto de vista estatístico, e eu sou professora de estatística, a palavra relacionado não tem relação com causa e efeito, tá? Mas como eu comentei com vocês, o cérebro da criança em desenvolvimento, ele é um construto multidimensional, assim como a ocorrência do risco da paralisia cerebral. Não tem uma causa única para estabelecer uma lesão cerebral numa criança. Portanto, todos esses fatores podem atuar como fatores de risco ou de proteção. E o que é que o estudo revelou? O estudo revelou uma informação importante. Mães com idade menor ou igual a 18 anos ou idade superior maior ou igual a 40 anos são os grupos de maior risco para ter uma criança com paralisia cerebral. Mas não só as mães, os pais também. Então, quando juntam um pai com idade superior a 45 anos, igual a 45 anos, com uma mãe, por exemplo, com mais de 40 anos, esse risco fica acumulado e pode ter uma criança com mais chances de desenvolver paralisia cerebral. No estudo, eles fizeram uma análise conjunta, né? Se os pais tiverem idade superior a 35 anos, o efeito cumulativo do risco aumenta, tá? E onde fica o fisioterapeuta neurofuncional nisso tudo, né? Então, vamos jogar agora uma luz sobre a área de fisioterapia neurofuncional.
funcional. Os bebês que a gente trabalha são considerados bebês de risco. Eles podem ser de baixo ou de alto risco. Essas informações vocês vão encontrar publicadas nesse capítulo sobre o follow-up do bebê de risco, publicado nesse livro, Fisioterapia Neuropediátrica, a abordagem biopsicossocial, que foi organizado pela professora Heloísa Tudela e por mim, e lançado no Cobrafim do ano passado. Esses bebês, eles podem desenvolver problemas na área motora, cognitiva, emocional, na interação social, na aprendizagem e no comportamento. Portanto, nós temos que ter ciência de que mesmo que um bebê possa não ter uma alteração motora, ele pode ter alterações em outras áreas do seu desenvolvimento. Então, como que eu sei que o prematuro vai desenvolver uma sequela motora e pode ser que outro prematuro não desenvolva sequela motora? O nascimento prematuro, ele está associado, e a literatura já mostra isso, com 45% dos casos de paralisia cerebral. Então, só por isso que existe um grande corpo de investigação estudando a prematuridade. Outro ponto importante, né? Esse artigo aqui, que foi publicado recente, também em 2022, mostra que os padrões neurocomportamentais de bebês têm relação com o comportamento que eles podem ter aos 2 anos de idade. Esse estudo foi realizado com prematuros e analisou o comportamento das crianças aos 2 anos de idade pela escala Bayley e por esse outro instrumento chamado CBCL. Então, mesmo que o bebê esteja no período neonatal, internado na incubadora, eu já posso ter sinais de que essa criança vai ter um comportamento melhor ou pior na vida a longo prazo, né? Ao longo dos seus primeiros 2 anos. Então, 30% dos bebês que estão internados no UTI neonatal, eles podem desenvolver sequelas no desenvolvimento. E esse artigo, publicado no ano passado, revelou, né, que o cuidado perinatal no período da UTI neonatal tem diminuído, né, as chances de crianças desenvolverem paralisia cerebral. Mas nos países em desenvolvimento, muitas vezes isso não tem diminuído tanto assim. Então, em países de alta renda, aumentou-se, né, a conscientização sobre paralisia cerebral e os avanços científicos para melhorar esse atendimento. Portanto, houve redução da prevalência de paralisia cerebral ao nascimento. Mas nos países mais pobres, nem sempre essa redução é obtida. Então, como eu sei que uma criança vai ter paralisia cerebral e outra não? Alguns procedimentos estão sendo elaborados por meio de pesquisas com intervenções para a prevenção da ocorrência da paralisia cerebral. E uma delas, por exemplo, é o uso do lactato para reduzir morte neuronal. Então, esse artigo, publicado em 2020, mostra a administração de lactato diminuindo lesão cerebral por lesão hipóxico-isquêmica em recém-nascidos, tá? E outro estudo aqui sobre protocolo de hipotermia terapêutica. Então, já tem um corpo de literatura mostrando os benefícios da hipotermia terapêutica em crianças que tiveram a encefalopatia hipóxico-isquêmica na hora do parto, e o protocolo tem minimizado as sequelas neurológicas e essas crianças podem se tornar bebês sem sequelas motoras, tá? Então, tem um artigo que eu trouxe para vocês aqui, que é sobre as interferências genéticas no desenvolvimento cerebral. Então, se a criança tem efeitos dos fatores de risco no seu cérebro, eles podem ter fatores de risco pré-natal, perinatal ou pós-natal, e isso modifica a estrutura do cérebro, principalmente na região da amígdala e do hipocampo, e pode provocar alterações tanto motoras quanto comportamentais desse bebê. E a literatura já mostra, né? Esse é outro artigo aqui também publicado, mostra que o enriquecimento ambiental e as experiências positivas nos primeiros meses de vida são fatores protetores ao desenvolvimento da criança. Então, se eu sei que uma criança tem mais chances de desenvolver sequela, se ela está mais vulnerável para desenvolver sequela, eu tenho que oferecer fatores de proteção, ou seja, enriquecimento ambiental e experiências positivas junto a essa família, junto à casa dessa criança. E o importante papel do fisioterapeuta neurofuncional nessa história toda. Nós temos um
importante função junto a esses bebês, tanto no processo de avaliação quanto no processo de intervenção e na orientação dessas famílias por meio da prática centrada na família. Esse artigo famoso que foi publicado, né, em 2015 é um estudo de revisão de literatura falando sobre os programas de intervenção precoce. E eles falam que ainda, nesse artigo, eles falavam que os estudos de intervenção precoce ainda não eram conclusivos para dizer que tipo de intervenção seria mais eficaz do que outra. E aí veio o grupo da Austrália, que publicou esse artigo aí, né, recentemente. Esse artigo foi publicado o ano passado e revelou algumas práticas que são mais importantes para a intervenção precoce com crianças de risco para ter paralisia cerebral. E esse artigo traz esse diagrama, que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas o mais importante são as boas práticas que eles trazem, né? Trabalhar com esses bebês significa detectar e iniciar o trabalho precocemente, orientar e ponderar os pais e avaliar e prescrever objetivos claros, objetivos que sejam voltados para tarefas relevantes e que possam ser mensuradas ao longo do tempo. Então, essa sempre foi a minha bandeira desde que eu entrei na universidade e que conheci a área de bebês, né? A minha bandeira, eu sou brasileira, defendo o Brasil, mas a minha bandeira sempre foi a bandeira da intervenção precoce. E desde a primeira palestra que eu assisti na minha vida, quando eu era estudante, eu ouvi essa frase. E eu vou deixar ela para vocês para encerrar a minha fala aqui com vocês, tá? A minha professora que me inspirou nessa área de neuropediatria foi a professora Eliane Nóbrega Vasconcelos. E ela trazia essa frase nas palestras dela e eu achei oportuno trazer aqui para vocês, já que a gente está num ano eleitoral e cheio de turbulências políticas, a nossa bandeira deve ser sempre a bandeira da intervenção precoce, quando a gente fala em fisioterapia neuroprotetora no desenvolvimento de bebês de risco. A música do Geraldo Vandré, meu conterrâneo, fala: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu espero que vocês não esperem acontecer a sequela ou o problema no desenvolvimento da criança. Comece a intervir precocemente, trabalhar com essas famílias antes que as crianças desenvolvam complicações mais sérias e mais graves. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação fazendo um convite a todos vocês, mesmo aqueles que já conhecem ou aqueles que não conhecem, convido vocês a entrar nas nossas redes sociais, Cibele Formiga, a rede social da Liga Acadêmica de Pesquisa e Estudos do Desenvolvimento Infantil, tem bastante material disponível gratuitamente para trabalhar com famílias e trabalhar com bebês. E também convidar, né, vocês a escanearem esse QR Code que está aí na tela para poder vocês acessarem os artigos. Caso vocês não consigam escanear, eu vou mandar para o pessoal da organização do Enafim o link para disponibilizar para vocês, tá bom? Agradeço a todos vocês pela atenção, agradeço a Abrafim pelo convite de estar aqui com vocês neste evento e desejo a todos um excelente fim de domingo. Grande beijo e até a próxima!